Quando falamos sobre ganhar dinheiro segundo a Bíblia, precisamos deixar algo muito claro desde o início. As Escrituras não prometem riqueza material a todos os fiéis. Não existe uma fórmula mágica espiritual que garanta enriquecimento. O que a Bíblia oferece é muito mais valioso do que isso. Ela apresenta princípios sólidos, testados ao longo de milênios, sobre como trabalhar com diligência, administrar recursos com sabedoria e construir uma vida financeira equilibrada e ética. Mas antes de começarmos, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Queremos saber onde nossa mensagem está chegando. E se puder, se inscreva no canal, para que possamos continuar realizando esse trabalho. A pergunta que devemos fazer não é como ficar rico segundo a Bíblia, mas sim como a Bíblia orienta o trabalho honesto e a geração de recursos de forma responsável. Esta é uma distinção fundamental que transforma completamente nossa abordagem ao dinheiro. Deus se importa com nosso trabalho, com nossa diligência, com nossa integridade e com o uso que fazemos do que conquistamos. Mas Ele nunca prometeu que todos terão abundância material. O que Ele prometeu foi estar conosco, nos capacitar e nos dar sabedoria para vivermos com dignidade e propósito. Vamos então explorar o que as Escrituras realmente ensinam sobre ganhar dinheiro. Sempre lembrando que prosperidade bíblica tem muito mais a ver com paz, propósito e contentamento do que com conta bancária volumosa. Esta é uma verdade libertadora que precisamos abraçar. Desde o princípio da criação, Deus estabeleceu o trabalho como parte do projeto original para a humanidade. No livro de Gênesis, antes mesmo da queda, vemos que Adão recebeu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim. Isso é profundamente significativo. O trabalho não foi uma maldição que veio depois do pecado. A maldição foi o trabalho se tornar penoso, árduo e cheio de espinhos. Mas o ato de trabalhar, de produzir, de criar, sempre fez parte do plano de Deus para nossas vidas. Isso eleva tremendamente a dignidade do trabalho. Quando entendemos isso, nossa perspectiva sobre ganhar dinheiro muda completamente. Não estamos falando de esquemas rápidos, de atalhos duvidosos ou de buscar riqueza a qualquer custo. Estamos falando de dignificar o trabalho, de reconhecer que o suor do nosso rosto tem valor e que Deus honra quem trabalha com integridade e dedicação. Em Provérbios capítulo 10, versículo 4, lemos palavras que atravessam os séculos. A mão negligente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Aqui está um princípio claro e direto. Existe uma conexão entre diligência e prosperidade. Mas observe que não é uma promessa automática de riqueza, é um princípio de semeadura e colheita. Quem trabalha com preguiça, sem comprometimento e sem responsabilidade, tende a enfrentar dificuldades financeiras. Por outro lado, quem se dedica, se esforça e age com persistência, tem maiores chances de colher bons frutos. Este não é um versículo sobre motivação superficial ou pensamento positivo vazio. É sobre realidade crua e honesta. Se você trabalha apenas o mínimo necessário, se não busca aprimoramento, se não se dedica ao que faz, naturalmente os resultados serão limitados e frustrantes. Mas se você investe tempo, energia e disciplina no seu trabalho, você está plantando sementes que com o tempo e a bênção de Deus produzirão colheita. Não é mágica, é princípio natural estabelecido pelo Criador. E aqui está outro ponto importante que muitos negligenciam. A Bíblia não separa espiritualidade de trabalho prático. Não existe essa dicotomia falsa onde coisas espirituais são superiores e trabalho secular é inferior. Em Colossenses capítulo 3, versículos 23 a 24, o apóstolo Paulo escreve palavras revolucionárias. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor
a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Isso transforma completamente nossa visão sobre trabalho cotidiano. Você não está apenas trabalhando para o seu empregador, para pagar contas ou para acumular bens. Você está servindo ao Senhor através do seu trabalho diário. Cada tarefa bem executada, cada responsabilidade cumprida, cada dia de dedicação é uma expressão de adoração prática. E quando trabalhamos com essa perspectiva elevada, nossa atitude muda radicalmente. Não fazemos apenas o suficiente para não sermos demitidos ou criticados. Fazemos o melhor possível, porque reconhecemos que nosso trabalho tem significado eterno e propósito divino. A Bíblia é extremamente prática e detalhada quando o assunto é planejamento financeiro. Provérbios está repleto de ensinamentos concretos sobre como administrar recursos, pensar no futuro e evitar decisões impulsivas que trazem consequências dolorosas. Um dos textos mais conhecidos e citados está em Provérbios capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Este versículo deveria estar gravado na mente de todo aquele que deseja prosperidade verdadeira. Aqui está um princípio fundamental e inegociável. Planejamento é essencial. Pessoas que planejam, que estabelecem metas claras, que pensam no longo prazo e agem estrategicamente, tendem a prosperar ao longo do tempo. Já aqueles que agem por impulso, que querem resultados imediatos, sem considerar as consequências, que vivem apenas o momento presente, sem pensar no amanhã, frequentemente acabam em dificuldades financeiras sérias. Isso se aplica diretamente ao modo como ganhamos e administramos dinheiro no dia a dia. Você não constrói estabilidade financeira da noite para o dia. Não existe atalho legítimo para a prosperidade duradoura e significativa. O que existe é trabalho consistente, decisões sábias repetidas ao longo do tempo, paciência para esperar resultados e disciplina para manter o curso mesmo quando é difícil. A formiga é usada como exemplo perfeito de sabedoria em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, mas no verão armazena as suas provisões e na época da colheita ajunta o seu alimento. A lição aqui é profunda e vai além do óbvio. É sobre iniciativa pessoal e previsão inteligente. A formiga trabalha sem precisar de supervisão constante. Ela entende intuitivamente que há tempo de plantar e tempo de colher, tempo de abundância e tempo de escassez. E mais importante, ela guarda recursos durante a abundância para ter segurança e tranquilidade nos momentos difíceis. Este é um princípio financeiro atemporal que atravessa gerações e culturas. Guardar durante os bons momentos para ter segurança nos momentos desafiadores. Quantas pessoas ganham bem, recebem salários satisfatórios, mas gastam absolutamente tudo? Quantos recebem bônus, 13º salário, valores extras inesperados e simplesmente consomem tudo sem pensar minimamente no amanhã incerto? A sabedoria bíblica nos alerta contra essa mentalidade imediatista e irresponsável. Não se trata de avareza ou de viver com medo paralisante do futuro. Trata-se de responsabilidade madura e previsão sábia. Um dos maiores e mais frequentes alertas bíblicos sobre dinheiro está relacionado à busca desenfreada por enriquecimento rápido. Provérbios capítulo 28, versículo 22, diz de forma direta: o homem que tem pressa de enriquecer não ficará impune. E no capítulo 13, versículo 11, lemos outra advertência clara: o dinheiro ganho depressa diminui, mas quem o ajunta aos poucos o aumenta. Esses versículos destroem completamente a ilusão de esquemas rápidos,
promessas milagrosas de multiplicação financeira e qualquer tipo de atalho duvidoso. A Bíblia é absolutamente clara e não deixa margem para interpretações convenientes. Riqueza construída com pressa raramente é sustentável e frequentemente envolve práticas questionáveis ou antiéticas. Vivemos em uma época em que somos constantemente bombardeados por promessas atraentes de enriquecimento rápido e fácil, investimentos milagrosos que prometem retornos impossíveis, fórmulas secretas de sucesso financeiro, correntes de prosperidade que garantem multiplicação imediata. Mas a sabedoria milenar das Escrituras nos protege dessas armadilhas tentadoras. Dinheiro que vem fácil e rápido geralmente vai embora com a mesma velocidade. O que se constrói com pressa e sem fundamento sólido desmorona na primeira tempestade financeira. Por outro lado, aquilo que é construído aos poucos, com trabalho honesto e persistente, decisões sábias e consistentes e paciência para esperar o tempo certo, tende a ser duradouro e estável. É como construir uma casa. Você pode usar materiais baratos e fazer tudo correndo para economizar tempo e dinheiro, mas na primeira chuva forte, a estrutura racha e desmorona. Ou você pode investir tempo adequado, usar materiais de qualidade comprovada e construir com solidez, pensando em décadas. Levará mais tempo, exigirá mais investimento inicial e parecerá mais lento que as construções apressadas ao redor. Mas quando as tempestades vierem, e elas sempre vêm, sua construção resistirá firme, enquanto outras desabam. O mesmo princípio exato se aplica às finanças pessoais e empresariais. Construção financeira saudável e duradoura é lenta, gradual e consistente. É sobre tomar boas decisões repetidamente ao longo de meses e anos. É sobre evitar dívidas desnecessárias que consomem seu futuro. Poupar regularmente mesmo quando parecem valores pequenos. Investir com sabedoria em vez de especular irresponsavelmente. E trabalhar com dedicação constante. E aqui está um alerta importante que precisa ser enfatizado. A Bíblia não condena a riqueza em si mesma. Abraão era extremamente rico. Jó era o homem mais rico do Oriente. José de Arimateia era rico. Não há problema algum em ter recursos financeiros abundantes. O que a Bíblia condena veementemente é o amor ao dinheiro, a ganância insaciável que nunca se satisfaz e os meios ilícitos e antiéticos de enriquecer. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, Paulo escreve uma das frases mais citadas e mal compreendidas da Bíblia, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Note que Paulo não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele diz que o amor ao dinheiro, a cobiça, o desejo desenfreado que coloca o dinheiro acima de tudo, inclusive de Deus, é que causa destruição. Um princípio absolutamente inegociável e fundamental nas Escrituras é a integridade em todas as transações financeiras e profissionais. A forma como ganhamos dinheiro importa tanto quanto, ou talvez até mais do que, o quanto ganhamos. Provérbios capítulo 11, versículo 1, afirma com clareza: o Senhor detesta a balança desonesta, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Este versículo simples fala volumes sobre ética nos negócios e na vida profissional. Na época antiga, comerciantes desonestos usavam pesos falsos para enganar clientes desavisados, cobrando mais do que o justo ou entregando menos do que o prometido. Deus deixa absolutamente claro, através deste provérbio, que detesta essa prática enganosa. Ele se importa profundamente com a forma como tratamos as pessoas em transações financeiras, em negócios, em contratos e acordos. A integridade não é opcional para quem segue os caminhos de Deus.
Isso significa de forma muito prática que ganhar dinheiro enganando pessoas, mentindo sobre produtos ou serviços, manipulando informações ou explorando a ignorância alheia está completamente fora do padrão bíblico de vida. Não importa o quanto você possa lucrar com essas práticas. Se a fonte é desonesta, o dinheiro está contaminado pela injustiça e traz consequências espirituais e práticas. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 6, lemos outro alerta contundente. A fortuna feita por língua mentirosa é uma ilusão passageira e uma armadilha mortal. Novamente, a Bíblia é categórica e não deixa espaço para relativização. Riqueza construída sobre mentiras não perdura. Pode haver ganho temporário que impressiona e ilude. Pode parecer que a pessoa está prosperando enquanto age desonestamente. Mas o fim, segundo as Escrituras, é destruição certa. Isso nos desafia profundamente em um mundo onde a ética muitas vezes é relativizada e negociada conforme a conveniência. Todos fazem assim. É só um jeitinho inofensivo. Ninguém vai descobrir mesmo. Se eu não fizer, perco a oportunidade. Mas para quem escolhe viver sob princípios bíblicos sólidos, integridade não é negociável, em circunstância alguma. Preferimos ganhar menos com dignidade e consciência limpa do que ganhar mais com desonestidade que corrói a alma. E aqui está algo maravilhoso que precisa ser dito. Deus honra a integridade. Não necessariamente com riqueza material imediata, não com promoções garantidas ou reconhecimento público, mas com paz de consciência que dinheiro nenhum pode comprar, com reputação sólida construída ao longo dos anos e com bênçãos profundas que transcendem o meramente financeiro. Quando você trabalha com honestidade inabalável, você dorme tranquilo todas as noites. Não vive com medo paralisante de ser descoberto em alguma fraude. Não carrega culpa pesada que consome a alma. Não compromete seu caráter, que é seu bem mais precioso. A Bíblia também valoriza tremendamente o desenvolvimento constante de competências e habilidades profissionais. Provérbios capítulo 22, versículo 29, faz uma pergunta retórica poderosa. Você vê alguém dedicado em seu trabalho? Esse será posto a serviço de reis e não de pessoas insignificantes. Desenvolver excelência genuína no que você faz é um princípio bíblico claro de prosperidade sustentável. Pessoas que se especializam, que buscam aprimoramento constante, que estudam, praticam e se tornam referências reconhecidas em suas áreas, tendem a ser mais valorizadas. E, como consequência natural, são melhor remuneradas ao longo do tempo. Não é garantia absoluta porque vivemos em um mundo imperfeito, mas é um padrão observável e consistente. Isso não é sobre arrogância profissional ou autopromoção narcisista. É sobre mordomia responsável, sobre administrar bem o que Deus nos confiou. Deus nos deu talentos únicos, habilidades específicas e capacidades distintas. Desenvolvê-las com diligência é uma forma concreta de honrá-lo e glorificá-lo. Deixá-las atrofiar por preguiça, negligência ou medo é desperdiçar o que ele graciosamente nos confiou. A parábola dos talentos, registrada em Mateus capítulo 25, ilustra perfeitamente esse princípio de mordomia ativa. O Senhor distribui talentos, que eram moedas de altíssimo valor na época, entre seus servos e viaja para terras distantes. 2 deles investem com sabedoria, multiplicam os recursos confiados e são generosamente recompensados quando o Senhor retorna. Um deles, dominado pelo medo e pela insegurança, enterra o talento no solo e não produz absolutamente nada. Quando o Senhor retorna e faz a prestação de contas, este último servo é severamente repreendido por sua passividade e falta de iniciativa. A lição extraída desta parábola é clara e desafiadora.
Deus espera que usemos ativamente o que Ele nos deu para produzir resultados, crescer constantemente e multiplicar recursos e talentos. Isso se aplica diretamente a habilidades profissionais, tempo disponível, recursos financeiros e oportunidades que surgem. Ficar parado, imobilizado pelo medo de arriscar ou simplesmente por preguiça que se disfarça de contentamento, é desperdiçar a confiança sagrada que Deus depositou em nós. No contexto específico de ganhar dinheiro de forma bíblica, isso significa buscar qualificação constante, aprender novas habilidades relevantes, se adaptar inteligentemente às mudanças do mercado e sempre procurar fazer o melhor possível dentro das suas capacidades atuais. Não por ganância que nunca se satisfaz. Não para impressionar pessoas ou alimentar o ego, mas para honrar a Deus através da excelência do nosso trabalho diário. Agora precisamos abordar um aspecto fundamental que equilibra e harmoniza tudo o que já foi dito até aqui: o contentamento profundo. A Bíblia ensina diligência no trabalho, planejamento financeiro cuidadoso, trabalho honesto e íntegro, desenvolvimento constante de habilidades. Mas ela também ensina, com igual ênfase, contentamento genuíno que transcende circunstâncias financeiras. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, Paulo escreve palavras revolucionárias. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Este é um dos textos mais revolucionários e libertadores das Escrituras sobre dinheiro e satisfação pessoal. Paulo não está dizendo para não trabalhar ou não buscar melhoria legítima. Ele está dizendo que, tendo o essencial básico suprido, já temos razão mais do que suficiente para gratidão profunda e paz interior. Tudo além disso é bônus divino, não necessidade absoluta. Vivemos em uma cultura consumista que nos treina sistematicamente para nunca estar satisfeitos com o que temos. Sempre há algo novo para comprar que promete felicidade. Sempre há uma casa maior para desejar que promete status. Sempre há um carro mais moderno para cobiçar que promete reconhecimento. A insatisfação constante e planejada é o combustível poderoso do consumismo moderno. Mas a Bíblia nos ensina um caminho radicalmente diferente: aprender a estar genuinamente contente em qualquer situação. Paulo aprendeu isso de forma radical através de experiências extremas. Em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, ele diz com autoridade de quem viveu isso: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa é uma liberdade tremenda e transformadora. Paulo não estava emocionalmente preso ao dinheiro. Ele não dependia de circunstâncias financeiras favoráveis para ter paz interior profunda. Sua fonte verdadeira de contentamento estava firmemente ancorada em Cristo. Não em contas bancárias que flutuam, não em posses que se deterioram, não em status social que muda. Isso não significa absolutamente passividade ou conformismo irresponsável. Paulo trabalhou arduamente durante toda a sua vida ministerial intensa. Ele frequentemente menciona em suas cartas ter trabalhado com suas próprias mãos, fazendo tendas para não ser peso financeiro para ninguém. Ele não era preguiçoso, não era irresponsável, não esperava que outros o sustentassem enquanto ele nada fazia. Mas ele havia aprendido através de provações intensas a não deixar o dinheiro controlar seu coração ou determinar seu estado emocional. E este é o equilíbrio bíblico perfeito que devemos buscar. Trabalhe com diligência máxima, planeje com sabedoria prática,
Busque melhorias legítimas, desenvolva suas habilidades constantemente, mas nunca, jamais coloque sua paz interior, sua identidade pessoal ou sua felicidade fundamental no dinheiro, porque o dinheiro é volátil e muda rapidamente. As circunstâncias financeiras sobem e descem como ondas, mas Cristo permanece imutável, a âncora firme da alma. Quando você aprende e internaliza este equilíbrio libertador, você trabalha sem ansiedade paralisante. Você busca crescimento profissional sem ganância que corrói. Você administra recursos financeiros sem avareza que aprisiona. E você experimenta uma liberdade interior profunda que muitos milionários, apesar de toda a sua riqueza material, nunca conhecerão em suas vidas. Outro aspecto importante e frequentemente mal compreendido sobre ganhar dinheiro segundo a Bíblia é a generosidade. As Escrituras ensinam claramente que devemos ser generosos com o que Deus nos dá, mas também ensinam que generosidade verdadeira deve ser equilibrada com sabedoria. Generosidade bíblica não é irresponsabilidade financeira disfarçada de espiritualidade. Em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Paulo escreve: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. A generosidade verdadeira e agradável a Deus nasce de um coração genuinamente grato e livre, não de manipulação emocional ou pressão religiosa. Isso significa que você deve dar, sim. Deve ajudar quem está em necessidade real. Deve contribuir fielmente com a obra de Deus na terra, mas não por medo de maldição, não por barganha espiritual tentando comprar bênçãos e definitivamente não além das suas possibilidades reais. Generosidade sábia e madura considera suas responsabilidades atuais. Se você tem família para sustentar adequadamente, contas legítimas para pagar em dia, reservas financeiras para formar, tudo isso deve ser cuidadosamente considerado. Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz: O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Existe, sim, uma conexão clara entre generosidade e prosperidade nas Escrituras. Mas, novamente, não é uma fórmula mágica automática. É um princípio espiritual profundo de semeadura e colheita. Quando você vive com mãos abertas, quando você abençoa outros genuinamente, algo poderoso acontece no seu coração. Você quebra sistematicamente o poder destrutivo que o dinheiro poderia ter sobre você. E, frequentemente, Deus honra essa atitude de coração aberto. Não necessariamente com riqueza material imediata, não com multiplicação financeira garantida, mas com provisão constante, paz que transcende entendimento, relacionamentos saudáveis e profundos e bênçãos multifacetadas que transcendem completamente o meramente financeiro. Mas é fundamental entender com clareza: você não dá para receber em troca. Essa não é a motivação correta. Você dá porque foi tremendamente abençoado primeiro por um Deus generoso. A generosidade verdadeira é resposta grata à graça abundante de Deus, não uma tentativa manipulativa de extrair mais bênçãos dele. Finalmente, precisamos entender uma verdade transformadora. A forma como ganhamos dinheiro é um testemunho poderosíssimo do Evangelho. Quando você trabalha consistentemente com integridade inabalável, dedicação exemplar e excelência notável, você está mostrando ao mundo observador o caráter transformado de Cristo através de suas ações diárias concretas. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz palavras desafiadoras. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Suas boas obras definitivamente incluem seu trabalho diário. A forma consistente como você trata colegas de trabalho, clientes que atende, empregadores que servem,
A ética sólida que você mantém mesmo quando ninguém está olhando e seria fácil cortar caminhos. A honestidade inabalável que você pratica mesmo quando seria mais vantajoso financeiramente enganar. Muitos cristãos pensam em testemunho apenas como evangelismo verbal direto. Mas seu trabalho diário fala alto e claro. Um funcionário que é consistentemente pontual, profundamente responsável, notavelmente competente e inquebrantavelmente íntegro, está pregando um sermão silencioso, mas poderoso, todos os dias. Esse tipo de testemunho prático abre portas de diálogo e influência que palavras religiosas sozinhas nunca conseguirão abrir. E aqui está algo maravilhoso. Quando você trabalha desta forma consistente, naturalmente se destaca ao longo do tempo. Não porque você é intrinsecamente melhor que os outros como pessoa, mas porque integridade genuína, combinada com excelência, é extremamente rara no mercado. E, frequentemente, isso resulta em reconhecimento merecido, promoções conquistadas e melhores oportunidades profissionais. Não é promessa absoluta e automática, mas é um padrão comum e observável. O caráter sólido eventualmente é notado e recompensado, mesmo em ambientes seculares. Agora, como você aplica concretamente tudo isso na prática diária? Como esses princípios bíblicos eternos se traduzem em ações específicas e mensuráveis no seu dia a dia real? Primeiro, avalie honestamente seu trabalho atual. Você está realmente trabalhando com diligência máxima ou apenas fazendo o mínimo aceitável? Você busca excelência genuína ou está confortavelmente acomodado? Lembre-se sempre de Colossenses. Você está servindo a Cristo através do seu trabalho diário. Essa perspectiva muda absolutamente tudo. Segundo, comprometa-se a desenvolver suas habilidades profissionais. Identifique áreas específicas onde você pode crescer significativamente. Cursos relevantes que pode fazer. Conhecimentos práticos que pode adquirir. Invista consistentemente em você mesmo. Isso não é egoísmo narcisista, é mordomia responsável do que Deus lhe confiou. Terceiro, seja rigorosamente honesto em tudo, em pequenas e grandes transações, nas declarações de trabalho, nos relatórios financeiros, nas conversas profissionais, nos negócios que fecha. Integridade absoluta não é negociável em hipótese alguma. Quarto, planeje financeiramente com seriedade. Estabeleça metas realistas e específicas. Crie um orçamento detalhado e siga-o. Forme uma reserva de emergência adequada. Pense estrategicamente no longo prazo. A formiga nos ensina isso através de seu exemplo simples, mas poderoso. Quinto, evite totalmente esquemas de enriquecimento rápido. Se parece bom demais para ser verdade, quase certamente é armadilha. Confie no processo lento, gradual e sólido de construção financeira sustentável. Sexto, pratique contentamento diário consciente. Agradeça genuinamente pelo que você tem hoje. Não deixe que comparações destrutivas com outros roubem sua paz interior. Você está exatamente onde Deus permitiu soberanamente que você estivesse neste momento específico. Sétimo, seja generoso dentro das suas possibilidades reais. Ajude quem está em necessidade genuína. Contribua fielmente com a igreja local. Abençoe pessoas ao seu redor quando possível. Mas faça isso com sabedoria prática, sem comprometer irresponsavelmente suas obrigações familiares. Vamos orar juntos agora. Pai Celestial, obrigado por nos ensinar, através da sua palavra eterna, como viver com sabedoria em todas as áreas da vida, inclusive nas finanças que nos desafiam diariamente. Perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que buscamos atalhos questionáveis, em que agimos com desonestidade conveniente ou em que colocamos o dinheiro acima de Ti.
Ajuda-nos a trabalhar com diligência máxima, como se estivéssemos servindo diretamente a Ti e não a homens. Dá-nos sabedoria sobrenatural para planejar adequadamente, paciência genuína para construir aos poucos, sem desespero, e integridade inabalável para fazer o que é certo mesmo quando é difícil e custoso. Ensina-nos o contentamento verdadeiro e profundo, aquela paz interior que não depende de circunstâncias financeiras favoráveis. Livra-nos do amor ao dinheiro e da ganância insaciável que corrompem o coração e destroem a alma. Que o nosso trabalho diário seja um testemunho claro do Teu caráter transformador. Que as pessoas vejam Cristo vivo através da nossa ética inabalável, da nossa dedicação exemplar e da nossa honestidade radical. Abençoa generosamente o trabalho das nossas mãos, mas, acima de tudo, guarda cuidadosamente os nossos corações vulneráveis, porque sabemos que a vida verdadeira não consiste na abundância de bens materiais, mas em conhecer intimamente a Ti e viver fielmente segundo os Teus caminhos eternos. Em nome de Jesus, oramos com fé. Amém. A Bíblia não promete que você ficará rico materialmente. Ela não oferece fórmulas mágicas de enriquecimento garantido. O que ela oferece é infinitamente melhor. Princípios eternos e testados que constroem uma vida financeira saudável, equilibrada, sustentável e honrosa a Deus. Trabalhe com diligência máxima, planeje com sabedoria prática, haja com integridade inabalável, desenvolva continuamente suas habilidades, pratique contentamento diário, seja generoso com sabedoria e confie profundamente que Deus, que cuida dos lírios do campo e das aves do céu com tanta atenção, também cuidará perfeitamente de você. Se este ensinamento foi útil e transformador para você, inscreva-se no canal para receber mais conteúdos bíblicos práticos como este. Deixe seu comentário compartilhando o que mais tocou seu coração. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa urgentemente ouvir esses princípios bíblicos sobre dinheiro. Que Deus abençoe abundantemente o trabalho das suas mãos e guarde cuidadosamente o seu coração. Até o próximo vídeo.